Esta viagem começa em Kalundborg, no lado oeste da Zelândia, e segue para o sul pela costa até a ponte do Grande Belt e a ilha de Tozeng. Os destinos seguintes são Odense, ao norte, onde Hans Christian Andersen nasceu, e a oeste, a Jutlândia e Billund, o lugar onde o Lego foi criado. Subindo a costa, a jornada passa pelo Palácio Real em Aarhus e pelo navio histórico em Ebeltoft. Por último, depois de conhecer Limfjorden, a viagem termina na ponta da Dinamarca, em Skien. A Dinamarca é composta por aproximadamente 406 ilhas, sendo que 70 são habitadas. Com isso, o país tem um litoral de 7.000 quilômetros. E os dinamarqueses sempre tiveram uma ligação orgulhosa com o mar desde a época dos vikings, que zarpavam em Drácaris para explorar o mundo. Centenas de portos pontilham os litorais, muitos deles construídos séculos atrás. Kalundborg, na costa oeste da Zelândia, ilha principal da Dinamarca, tem um passado que se estende até a época dos vikings, embora o que está de pé hoje date do início do século XII. A Catedral de Nossa Senhora é um dos lugares de devoção mais importantes da Dinamarca, e é desse mesmo período. Não pode ter sido construída antes, porque o tijolo só começou a ser usado no país em 1170. A planta tem a forma de uma cruz grega, com os 4 braços do mesmo tamanho. O design tem alguns traços da Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, o que não surpreende, já que a construção se deu na época das Cruzadas, quando cavaleiros estariam voltando da Terra Santa. O amor que os dinamarqueses sentem pela bandeira nacional pode ser claramente visto nos milhares de flâmulas hasteadas no país todo. Do outro lado da baía fica o Palácio de Lerchenborg, uma bela casa barroca construída em 1745 para o general Lerche Lerchenborg, um rico dono de terras dinamarquês. É um dos melhores exemplos do tipo no país, e os descendentes do morador original ainda habitam a casa. A mansão simétrica de 3 lados fica em frente a um conjunto magnífico de celeiros, prova da herança agrícola da Dinamarca. Tirando cidades e portos, o litoral quase não foi loteado. Casas de veraneio ficam perto das árvores, longe da praia, onde construções são proibidas para não estragarem a paisagem natural. Foi em Trelleborg que os vikings construíram um de seus castelos em anel. Este exemplo raro, que foi escavado pela primeira vez nos anos 1930, provavelmente data do fim do século X. Dentro do forte circular há 2 estradas ligando os 4 portões. Uma entrada foi reconstruída para mostrar como teria sido originalmente. A fortificação circular é dividida em quartos, cada um com 4 casas comunais. Na entrada de Trelleborg, uma delas foi reconstruída em 1948. Um edifício assim teria recebido 50 guerreiros. Isso significa que o local tinha uma população aproximada de 1.000 pessoas, já que outras construções foram encontradas na região. Na época em que o forte foi feito, o rio era navegável, e não é difícil imaginar os Drácaris vikings aportados nas margens. Hoje, apenas pequenas balsas saem dos portos, transportando passageiros e carros entre as ilhas. Para muitas pessoas, é a única conexão com as cidades principais nas ilhas maiores. O mar tem sido a energia vital da Dinamarca há séculos. E navios grandes e pequenos lotam as vias navegáveis do país. Uma das principais é o Grande Belt, que divide as ilhas da Zelândia e de Funen.
Em 1997, elas foram ligadas por uma das maiores façanhas de engenharia do mundo: a Ponte do Grande Belt. É a terceira maior ponte suspensa do mundo e, por coincidência, tem o ponto mais alto do país. No lado oeste, a ponte fica mais baixa e passa a ter uma faixa ferroviária também. A ligação completa entre as ilhas mede 18 quilômetros. A construção levou 10 anos para ficar pronta e, na época, foi o maior projeto da história da Dinamarca. No meio da ilha fica Sproul, onde a ferrovia se separa da estrada e entra no Túnel Leste, o segundo maior túnel escavado da Europa. A ponte fica a 65 metros acima da água. Então, os maiores navios de cruzeiro do mundo conseguem passar. Estima-se que 30 mil veículos paguem para utilizar a travessia por dia. E no lado leste ficam as 22 cabines de pedágio. Antes da ponte, quando só havia barcas, só 8 mil veículos atravessavam diariamente. Não há ponto nenhum da Dinamarca muito longe do mar. Então é fácil entender como ele é importante para a história e a cultura nacionais desde a época dos vikings. Um exemplo desse amor pelo mar pode ser visto aos fins de semana, quando as vias entre as ilhas, como esta perto de Tøsing, oferecem uma navegação segura para milhares de barcos de todos os tipos e tamanhos. Um dos pontos turísticos de Tøsing é Valdemars Slot. Esta magnífica mansão foi construída no século XVII pelo rei Cristiano IV para Valdemar, seu filho. O regente adorava a arquitetura e deixou um legado de muitos prédios bonitos no país, além de uma montanha de dívidas. Mas Valdemar não pôde morar no castelo, porque foi morto em uma batalha na Polônia pouco depois de a construção ficar pronta. Então o rei deu a casa a um almirante que derrotou a Suécia em um conflito como pagamento pelos navios capturados. Os descendentes do militar ainda moram na casa. E esse almirante, para melhorar a propriedade no século XVIII, decidiu aumentar a vila de Truanse e construiu várias casas com teto de palha para os habitantes. 30 casas de enxaimel sobreviveram ao longo dos séculos e agora estão muito protegidas. Estas belas e pitorescas residências se tornaram parte da história arquitetônica dinamarquesa, sendo retratadas em pinturas, livros, pôsteres e cartões. De pequenas casas a uma poderosa fortaleza na ilha de Funen e um dos mais bonitos castelos renascentistas da Europa, Iskal. O castelo foi construído para a defesa no fim do século XVI, em uma ponte de carvalho no lago. Iskal significa floresta de carvalho. Reza a lenda que foi necessária uma floresta inteira para construir o castelo. Mas isso não está distante da realidade. Muita madeira seria necessária para aguentar o peso deste enorme edifício. O castelo é basicamente a ligação de duas casas comunais com uma parede dupla.
tão espessa que contém escadarias secretas e um poço para garantir um suprimento de água. Em sua história, este castelo já foi habitado por várias famílias. Em 1784, ele foi vendido para Heinrich Billa, cujos descendentes o habitam desde então. Os jardins foram dispostos em estilo renascentista, incluindo este labirinto circular, e são necessários 15 minutos para chegar ao centro. Eskal é um popular destino turístico e uma das maiores atrações da Dinamarca. Outro lugar que faz sucesso é o Den Finska Landsby, um museu a céu aberto dedicado a preservar construções comuns dos séculos XVIII e XIX. No início do século XX, muitos edifícios antigos estavam começando a se perder. Então, a criação de um vilarejo histórico seria uma forma de preservar o passado. No início, só havia 8 casas, que foram levadas ao museu e reconstruídas. Agora, o lugar conta com 26. Den Finska Landsby foi fundado pelos dinamarqueses em 1942, durante a ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial, como uma forma de lembrar as pessoas de Funen de seu passado e sua cultura. O museu também foi usado para reunir as pessoas e cantar músicas patriotas naqueles dias sombrios de guerra. A cidade principal de Funen é Odense, que com 170 mil pessoas é a terceira maior cidade da Dinamarca. Ela data da época dos vikings e é o repouso final do padroeiro do país, o rei Canuto IV, após seu assassinato em um dos priorados do país em 1086. O morador mais famoso de Odense nasceu nesta pequena casa em 1805. É o escritor infantil cujas histórias viajam o mundo, Hans Christian Andersen. O lugar onde ele nasceu agora é um museu e um centro para as pessoas estudarem seu trabalho. Na década de 1830, ele já tinha se tornado um escritor bem-sucedido e 5 anos depois começou a publicar seus contos de fada. Eles não fizeram sucesso imediato, mas com o passar do tempo foram cada vez mais lidos. Hoje, seu público é de milhões de pessoas. Algumas de suas histórias mais famosas são A Pequena Sereia, O Patinho Feio, A Princesa e a Ervilha, A Rainha da Neve e Polegarzinha. A ilha de Funen está ligada à Jutlândia por 2 pontes Little Belt, a antiga e a nova. A Jutlândia é a única região da Dinamarca ligada à Europa continental e que faz fronteira com a Alemanha. A nova ponte Little Belt foi construída em 1970 e é uma das poucas do mundo todo com aquecimento na superfície, para que fique sem gelo e neve no inverno. A igreja em Jelling é muito importante na história da Dinamarca. Foi lá que, no século X, as antigas religiões pagãs dos vikings foram substituídas gradualmente pelo cristianismo. O rei dinamarquês Gorm o Velho e Haroldo Dente Azul, seu filho, erigiram 2 enormes rochedos com símbolos cristãos. No cemitério da igreja, existem 2 enormes covas da mesma época da construção dos rochedos. O mais impressionante é que debaixo da terra, entre as covas, há uma série de pedras dispostas na forma de um drácar de 350 metros. Em 1994, este local histórico em Jelling foi consagrado Patrimônio Mundial pela Unesco. A alguns quilômetros a oeste fica o aeroporto de Billund, o segundo mais movimentado da Dinamarca, com um estacionamento lotado. O motivo dessa popularidade é que no fim da pista de decolagem está a maior atração dinamarquesa fora da cidade de Copenhague, a Legoland.
Em 1932, Ole Kirk Christiansen fundou a empresa Lego. Os primeiros brinquedos foram feitos de madeira e os tijolos plásticos usados hoje foram patenteados em 1958. 10 anos depois, a primeira Legoland foi inaugurada e desde então, parques foram abertos também no Reino Unido, na Alemanha e nos Estados Unidos. A missão da empresa é inspirar e desenvolver os construtores do futuro. E a visão é criar novos jeitos de brincar. Como se vê pelo público se apressando para entrar na mostra, os parques fazem muito sucesso. E tem atrações para crianças de todas as idades e seus pais. Tem atividades e brinquedos para todos, como o Legorado, que imita o Velho Oeste, a Terra dos Piratas, o Reino dos Cavaleiros e o Castelo, e a região mais famosa de todas, Miniland, em que uma cidade completa foi construída com milhões dos icônicos tijolos. A empresa estima que em 50 anos tenha vendido 400 bilhões de tijolinhos. A produção atual é de 20 bilhões por ano, o que significa que se todas as peças feitas até hoje fossem compartilhadas com todas as pessoas do mundo, cada uma teria 60 tijolos. A palavra Lego é derivada da expressão dinamarquesa Lego, que significa brincar bem. Milhões de crianças mundo afora têm se divertido muito há mais de meio século. É hora de subir a costa leste da Jutlândia até o Palácio de Marselisborg, a residência de verão da família real dinamarquesa. A casa do século XVIII foi construída para os Marsilis e em 1898 foi comprada para o príncipe Cristiano e a princesa Alexandrina como um presente de casamento do povo da Dinamarca. Ele viria a se tornar o rei Cristiano X. Isso significa que o palácio é propriedade do Reino da Dinamarca e pode ser usado por todos os futuros monarcas. A rainha atual é Margarida II, que começou a usar a casa no verão, na Páscoa e no Natal com sua família em 1967. Quando ela não está se hospedando no palácio, a casa e o parque estão abertos para visitação pública. Do outro lado do mar, depois da Baía de Kulu, fica a cidade portuária de Ebeltoft. Em uma doca seca está um dos maiores navios de madeira do mundo e a última fragata movida a hélice. Chama-se Juland e foi construída em 1860. É o exemplo perfeito da transição de velas para hélices. Em 1864, a embarcação foi usada contra a Marinha Austro-Prussiana no primeiro conflito marinho sem o uso de velas. Em 1908, Juland quase foi destruída, mas foi preservada por sua importância histórica. A embarcação só foi levada para Ebeltoft nos anos 1960 a fim de ser restaurada. 30 quilômetros a oeste fica uma das casas de campo mais bonitas da Dinamarca, o Castelo de Clausholm. Na década de 1690, o chanceler da Dinamarca, o conde Konrad Reventlow, herdou a propriedade com um prédio antigo e dilapidado. Ele imediatamente o derrubou e começou a construção do edifício atual. Em seu projeto, ele e a família moravam no térreo, deixando o andar de cima, com quartos maiores e uma decoração mais suntuosa, para os membros da nobreza que fossem visitar. É uma das construções barrocas mais completas da Dinamarca. E o castelo permaneceu assim, congelado no tempo até os anos 1960. Como não tinha eletricidade, água encanada nem aquecimento central, só havia hóspedes nos meses de verão. Em 1964, os donos atuais começaram um enorme programa de restauração e modernização para atualizar o Clausholm. E conseguiram manter o charme e o estilo do século XVIII para os muitos visitantes aproveitarem.
Ao norte, fica o maior fiord da Dinamarca, Limfjorden, que se estende pela Jutlândia e junta o Mar do Norte ao Báltico. Ele é composto de vários lagos unidos com trechos de água mais estreitos. No passado, foi usado por vikings que zarpavam em direção à Grã-Bretanha. E hoje é utilizado por navios de carga costeiros como passagem entre as inúmeras cidades. No lado leste de uma das vias do Limfjorden está um castelo muito antigo, Spottrup. É um dos castelos medievais mais bem preservados da Dinamarca. Foi projetado no início do século XVI, pensando em proteção, não conforto. O fosso duplo e a enorme muralha em volta do castelo transformavam qualquer inimigo que tentasse atravessar em alvo fácil. Após um ataque fracassado, um andar superior, onde os soldados moravam, pegou fogo e não foi substituído. Spottrup foi restaurado à sua forma original nos anos 1940 e inaugurado como um museu. De volta à costa leste e perto do destino final, rios com cor de turfa desembocam no mar e correm por cima da areia que fica claramente visível na água parada. De 4.000 metros de altura, é possível ver toda a península de Skien. Esta faixa de terra é considerada a fronteira entre o Mar do Norte e o Báltico. A região foi apelidada de Terra da Luz por ser o ponto mais ensolarado de toda a Dinamarca. Essa luz atraiu pintores no século XIX, muitos dos quais se estabeleceram em Skien, onde fundaram uma escola de pintura. É a cidade mais setentrional da Dinamarca, e a chegada de artistas e visitantes notáveis, como Hans Christian Andersen, fizeram Skien se transformar em uma próspera cidade-resort. O estilo original de casas amarelas com telhados vermelhos foi copiado desde então, quando a cidade começou a se expandir. Foi também no século XIX que as dunas de areia do lado oeste da península foram domadas com a plantação em larga escala de capim, arbustos e abetos. E casas de verão começaram a ser construídas no início do século XX. No início, eram básicas e não tinham eletricidade nem água. Mas versões mais modernas têm o estilo já associado ao design dinamarquês. A ponta da Jutlândia, no promontório de Grenen, é onde as costas oeste e leste se encontram no ponto mais setentrional da Dinamarca. É também onde o Mar do Norte encontra o Báltico. É um dos lugares mais populares para dinamarqueses visitarem. Eles podem evitar uma caminhada de 30 minutos usando veículos especiais chamados de Sandormen, ou Minhoca da Terra. Skien se tornou um lugar especial para os dinamarqueses que visitam o promontório de Grenen para pisar na estreita faixa de areia que separa os dois mares e que fica não só no ponto mais setentrional da Dinamarca, como também da Europa continental. Um lugar ótimo para encerrar esta jornada.